Seja bem-vindo ao nosso encontro comunitário. Meu nome é Ademildes Reis, estou como coordenadora de campo no projeto Bahia Produtiva na instituição Humana Brasil. É sempre bom tê-lo do outro lado da tela, nos acompanhando, e assim já faço o convite para que fique até o fim acompanhando esta parte do nosso encontro comunitário. É isso mesmo, nosso encontro comunitário, a qual estamos falando de segurança alimentar e nutricional. Bom, e aí fazer também um resgate, puxar um pouco, em relação a este projeto, a qual é o Programa de Segurança Alimentar e Nutricional do projeto Bahia Produtiva, que é resultado da parceria entre a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, CA, por meio do projeto Bahia Produtiva, e a VP, Centro de Nutrição Funcional, como parte da estratégia do desenvolvimento de ações de segurança alimentar e nutricional, realizada junto às famílias envolvidas. E aí essas famílias envolvidas, desde 2019, final do ano, que estamos desenvolvendo algumas atividades nas comunidades. E realizamos o diagnóstico comunitário e foi muito proveitoso. Posteriormente desenvolvemos também o diagnóstico com algumas famílias. Foi muito gratificante, o qual nessas atividades também tivemos a oportunidade de aprender bastante, e agora estamos na etapa de devolução dos resultados, desta pesquisa. E atrelado também à devolução dos resultados dessa pesquisa, vamos assim estar aprofundando um pouco mais nesse tema. E nesse aprofundamento, como já visualizaram aqui, estamos de posse de alguns ingredientes, é isso mesmo, vamos preparar uma receita, porque dentro da segurança alimentar e nutricional devemos visar também o consumo de alimentos saudáveis. Sendo que a segurança alimentar e nutricional, ela engloba desde a produção até o consumo do alimento. Então, a cadeia é grande, hein? E tem vários pontos, dentro da segurança alimentar e nutricional que devemos pautar, porém hoje vamos ficar nessa questão aqui do preparo de uma receita. E a receita que vamos preparar hoje, é o pão de frigideira. É um pão bem simples de ser preparado, e assim pode até vir a dúvida. Em muitos momentos, de manhã acordamos e nos deparamos com um armário só com biscoito, ou só tem pão de farinha de trigo, em casa. Então, o que fazer? Com poucos ingredientes, vamos preparar essa deliciosa receita de pão de frigideira, porque estamos visando, diminuir o consumo de alguns alimentos que prejudicam o nosso organismo, e assim aos poucos substituindo, e buscando assim estar cada dia mais melhorando, a produção de receita, melhorando não só a produção, melhorando o consumo, de alimento mais saudável. O objetivo é este. Então, vamos lá preparar esta deliciosa receita de pão de frigideira. Vamos precisar, e aí já vou colocando, os ingredientes aqui no prato, para vocês observar que é bem simples, rapidinho prepara. Se acordar com aquela fome de manhã e pensar assim, não vai dar tempo de preparar o pão, o pão dentro de minutos prepara, não precisa você não vai usar 1 hora para preparar um pão desse. Então vamos utilizar 2 ovos. É só destacar aqui, esses ovos é ovo de quintal. Se de quintal, ovo de galinha caipira. Então, se tiver condições, se na propriedade aí tem ovos de quintal, use o ovo de quintal.
E aqui eu vou até lhe mostrar. A consistência é outra coisa, né? A gente pensar que a consistência do ovo de quintal é outra coisa, as propriedades nutricionais e tudo. Então, já coloquei aqui os 2 ovos de quintal. Uma colher de sopa, aqui já está a medida. Uma colher de sopa de farinha de arroz. Essa farinha também pode ser preparada em casa, viu? É bem simples de preparar ela. E uma colher de sopa de goma xantana. E voltando um pouco, pessoal, no caso da farinha, né? Essa farinha aqui de arroz, pode utilizar também uma colher de farinha de Orar por Nobres, que é uma punk, uma planta alimentícia não convencional. A gente pode preparar também essa farinha aí e utilizar. Ou farinha de milho ou farinha de castanha. Porém, aqui utilizamos a farinha de arroz, porque o objetivo é substituir a farinha de trigo que utiliza na preparação do pão por uma farinha, um outro tipo de farinha. Então tem essas possibilidades aí, né? Tem a farinha de arroz, tem a farinha de Orar por Nobres, que é uma punk, e a farinha de caju, a farinha de milho, inúmeras farinhas. E aqui adicionar também uma colher, né? Uma colher de sopa de goma xantana. E aí pode substituir também essa goma por uma colher de sopa de farinha de linhaça. Então aqui já está, né, a farinha. Utilizaremos também banana, isso mesmo, essa deliciosa fruta, colocar ela aqui. Utilizaremos uma banana amassada, já está aqui amassadinha ela. Porém aqui, como a banana estava um pouco pequena, eu coloquei 2 bananas. Mas aí eu não vou adicionar essas 2 bananas logo, né? Vou colocar só um pouco aqui. E aí, conforme eu observe a consistência da massa, eu adiciono mais um pouco. E aí a banana tá bem madura, por isso que ela desmanchou, né, completamente. E agora, adicionar também uma colher de azeite de oliva extra virgem. Ou uma colher de sopa de óleo de licuri ou de babaçu. Ou manteiga de garrafa. Em alguns locais, né, vende manteiga de garrafa. Porém aqui, na falta dos outros ingredientes, né, que eu não possuo aqui o óleo de licuri nem babaçu, então vou colocar uma colher aqui de azeite de oliva extra virgem. Outro ingrediente que vamos adicionar é uma pitada de sal, pouquinho. Lembrando aí, né, principalmente para os hipertensos, colocar uma pitadinha de sal e misturar. Vamos agora misturar, homogeneizar, né, os ingredientes. Então, bem simples, né? Poucos ingredientes que utilizamos. Porque por fim, após, né, homogeneizar aqui os ingredientes, vamos adicionar o fermento. Então aqui. Então, vamos colocar mais um pouco aqui da banana. Né, como eu falei, a banana era um pouco pequena, então 2 bananas pequenas. Outra questão, né, enquanto eu adiciono aqui a banana e misturo mais um pouco, em relação à goma xantana, caso não possua em casa, pode, né, substituir essa goma xantana por uma banana,
amassada. E a banana amassada e a banana, né, substituir por uma fatia de abacate, certo? Então a goma xantana posso substituir pela banana, por uma banana, e a banana eu posso substituir por uma fatia de abacate. Exemplo, se fosse fazer, né, uma outra receita, poderia colocar 2 ovos de quintal, uma colher de sopa, né, de farinha de arroz, uma banana amassada ao invés da goma xantana, uma colher sopa de óleo ou de azeite de oliva extra virgem, uma colher de fermento em pó, de fermento para bolo, né, que vamos adicionar, e uma fatia de abacate. E o sal, né, uma pitadinha de sal. Não muito sal, porque sal demais também prejudica a nossa saúde, e para quem é hipertenso, nem adicione sal. Então agora vamos colocar, né, uma colher de chá de fermento para bolo. Aqui. Esse fermento também pode ser substituído por uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Então misturou aqui, misturou, e agora é levar ao fogo para assim assar. E depois nos deliciarmos com esse delicioso pão de frigideira. Vamos lá, levar ao fogo? Após homogeneizar a massa, vamos levar ao fogo. Colocar na frigideira de fundo pequeno e assim está colocando a massa para assar. Lembrando que o fogo deve estar baixo, e aí é só aguardar, né, o processo. E lembrando que não precisa, né, aguardar a massa fermentar, porque usamos o fermento químico. E o fermento químico é o processo de fermentação, ocorre no momento de forneamento, ou seja, no momento que está assando. E agora, mantendo a panela, né, fechada aqui, já tampada, vamos aguardar assar. Aí quando assar, temos que virar o pão para que asse dos 2 lados. Pessoal, o nosso pão de frigideira já está aqui prontinho para ser degustado. E assim, agora vamos, antes de degustar, né, estar ressaltando algumas vitaminas, alguns micronutrientes, alguns macronutrientes e minerais que possui nessa deliciosa receita, que é o pão de frigideira. E para degustar junto com o pão, já está aqui, né, a pasta de taioba, preparada em uma outra videoaula. Então, dentre os micronutrientes presentes, né, nesse delicioso pão de frigideira, encontramos a vitamina A. A vitamina A porque existe o beta-caroteno, que é o nutriente que ajuda na formação da vitamina A dentro do corpo. E aí, onde vamos encontrar esse beta-caroteno que ele vai ajudar na formação da vitamina A dentro do corpo? Encontramos ele no ovos, pois foi um dos ingredientes utilizado para preparar esta receita. E aí, dando continuidade, vamos falar de um mineral presente também aqui nesta receita, que é o magnésio. E o magnésio, encontramos ele na fruta que utilizamos para o preparo dessa receita, a banana. Então o magnésio
é um nutriente muito importante. Ele participa de funções que ajudam o corpo humano na geração de energia. E assim conseguimos trabalhar, realizar todas as tarefas diárias. O magnésio também é um grande responsável pela sensação de bem-estar e na manutenção do intestino, preservando a saúde intestinal. Então imagina só, de manhã acordou, preparou esse delicioso, pão de frigideira e consumiu. Imagina só quanta disposição vai ter no amanhecer. E muita disposição. Então é válido aí, estar preparando essa deliciosa receita e tá consumindo. E agora vamos entrar um pouco nos macronutrientes. E falando dos macronutrientes, vamos entrar no primeiro, que é o carboidrato, também presente aqui na nossa receita. Os carboidratos são os nutrientes que nos fornecem energia. Eles são essenciais para nosso cérebro funcionar e para nossas atividades diárias, como andar, correr, se movimentar. Dentre os alimentos fontes de bons carboidratos, podemos destacar os tubérculos, raízes, como a batata, o inhame, a mandioca, e os legumes, frutas e legumes, manga, cenoura, cajá, goiaba, pinha e a banana, é claro, que está presente aí também o carboidrato. E ainda encontramos o carboidrato na farinha do arroz, que utilizamos para preparar a nossa deliciosa receita. E aí falando, ainda dos macronutrientes, vamos entrar nas proteínas, que são nutrientes essenciais para a construção do nosso corpo. Ela que forma nossas células, órgãos e músculo. Ingerir alimentos ricos em proteína é fundamental para manter nosso corpo forte e saudável. E assim encontramos proteína no ovos e no azeite de oliva extra virgem, aqui presente nessa receita também. E aí falando do último, macronutriente presente aqui, destacamos as gorduras, que são importantes para manter a saúde das nossas células, garantindo que elas recebam os nutrientes de forma adequada. E essas gorduras são gorduras boas, não são gorduras ruins. Aquela gordura encontrada, na margarina, não. Essa gordura que estamos falando é da gordura boa. E ela está presente no azeite de oliva extra virgem e também encontramos ela na castanha de caju. Então existe uma infinidade, de alimentos que podemos consumir e assim o nosso organismo, o nosso corpo vai agradecer, é isso? Então, pessoal, agora já se aproximando do final, só tenho mesmo a lhe agradecer por ter nos acompanhado do início até o fim. E assim, espero que venha estar preparando, essa receita em sua casa, degustando e assim inovando, porque a receita que passamos também ela pode ser assim adequada, pode estar fazendo substituições das farinhas, e aí é só depois estar nos chamando, para assim fazermos junto aí essa degustação. Mas infelizmente, tá chegando ao fim. Em nome da Humana Brasil, de agradecer muitíssimo pela sua presença aí do outro lado da tela. E agora vamos degustar esse delicioso pão de frigideira. Pessoal, lembrando que aqui, como a frigideira, o fundo é bem pequeno, dividir, em dois, pedaços. Então aqui está o pão, De um lado ele ficou bem tostado, bem assado no caso, E aqui já está pronto. Então cortar, dividir em duas porções, aquele que eu preparei, duas porções, para assar mais rápido.
Então, degustar agora, experimentando aqui com essa deliciosa pasta de taioba. E essa pasta de taioba também, né, possui inúmeros micronutrientes, macronutrientes e minerais. Porque o que devemos buscar é estar contribuindo para que o nosso corpo, ele cada dia mais esteja mais saudável. Então, muito obrigada e agora degustar esse delicioso pão de frigideira com pasta de taioba. Nossa, com a pasta de taioba fica uma delícia. Experimente! A Terra Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordos de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.